o 97 ele entra nos consórcios, mas ainda não é ele não é o controlador, tá? Ele entra no da Vale, né, que ele entrou com uma participação menor. Não é o líder, né? Ele entrou no da Vale, o da Santos Brasil e eu acho que do metrô do Rio. Assim, bons negócios, mas nenhum perto do que viria Sim. no ano seguinte, que foi da Telebrás, né? Que foi eu ainda teria que confirmar, não sei se é ainda até hoje, mas na época foi a maior, até pouco tempo atrás era a maior privatização da história do Brasil. Sim. Foi 22 bilhões de reais. É que ela se virou várias empresas, né? Era a Telebrás, ela foi Uma rua. desmembrada em 12, Isso. sendo 8 de Telefonia móvel. telefonia, acho que 8 era fixa e 4 móvel. Não, era 8 móvel, 3 fixa e uma Tá, perfeito. interestadual, que é a Embratel, né? Perfeito. Aí as 3 eram a Telesp, a Brasil Telecom e tem mais uma. A Telemar. Telemar. Isso. E as 8 daí eram a telefonia móvel. Aí ele entrou, né? Mas enfim. Entrou em Telemig, Amazonas. Isso. Tal. Amazônia celular. Que ele também entrou, Celular. que o André Dantas também entrou, né? Também. Então, assim, foi 22 bi, né? Foi um negócio, assim, surreal. E que atraiu muita gente grande, né? Pra participar. Inclusive de fora do Brasil. Inclusive de fora, né? A Telecom Itália, Portugal Telecom, A Globo. Bradesco. Tinha só gente de peso. Sim. Sirotsky, família Sirotsky, Daniel Birman, Vicunha tentou também. Vicunha, era tudo por consórcio, né? E aí, assim, deu muito rolo, deu muita confusão, teve o escândalo dos grampos, né? Mas em resumo, os filés do leilão era a Telesp, que foi a mais cara, a Telecentro-Sul, que vira Brasil Telecom, e a Telemar. E que antes do leilão, todo mundo meio que já sabia quem ia pegar o quê. Uhum. Só que daí na hora do leilão mudou tudo. Eles não tinham a ideia de pegar a Telecentro-Sul. Eles iam pegar a Telemar, que eu acho que era mais barata. E a Eram Globo 5 e o bi, né, Bradesco estavam para pegar a Telesp. Daí um passou na frente do outro. A Globo não levou nada. Quem levou a Telesp foi a Telefônica, né, os espanhóis. A Telemar foi os Gereissati, Andrade Gutierrez. E uma do Paraná, que depois tava com dificuldade. Eu tenho aqui, peraí. Inepar, uma coisa assim. Que inclusive o Daniel Dantas, ele queria pegar a Telemar, né? E aí tá, beleza, acabou pegando a Telecentro-Sul, que virou Brasil Telecom, e ele falou, para nós foi até melhor, porque em vez de gastar 5 bi, a gente gastou 2 bi. Inepar. Mas ele ainda ficou de olho na Telemar, e aí ele começou a montar uma estratégia, né? E ele viu, cara, os Gereissati têm muito dinheiro, né? Os Gereissati têm muito dinheiro, o Andrade Gutierrez também, mas ele sabia que os caras da Inepar estavam quebrados. Tanto é que daí eles entram. No ano seguinte, a Inepar ela não consegue pagar a parcela dela do leilão. E aí o Daniel Dantas não, deixa pra mim. Assume, compra a parte da Inepar. Então no final do dia ele acabou levando a Brasil Telecom, que ele pagou acho que uns 2 bi e meio, se eu não me engano. Pagou metade do que ele tava pretendendo pagar na outra. 2 bi. 2 bi. E também depois aí pegou a participação da Inepar na Telemar. Então ele tinha participação nas duas, só a Telesp, que daí ficou com os espanhóis, que até hoje é a Vivo, né? Filhazão. Né? Mas essa foi A briga foi grande, hein? Aí assim, né? Acho que eu esqueci de falar. O consórcio que levou a Telecentro-Sul era Opportunity, Telecom Itália, né? Opportunity, Telecom Itália, Citibank, Previ e Petros. Então ele criou 3 estruturas Que era um fundo de pensões. de fundos. Né? Então ele criou um fundo que ele entrava Opportunity e Citibank,
um fundo sediado nas Ilhas Caimã. O outro fundo era dele com os fundos de pensão e o outro era do Opportunity com a Telecom Itália. Né? Qual foi o centro da discórdia? Qual foi a raiz do problema? Todos esses veículos, desses consórcios, no geral, quando tu pega o consórcio todo, o que menos entrou com dinheiro foi o Daniel Dantas. Novamente. Ele entrou com muito pouco dinheiro, muito pouco. Mas ele arquitetou tão bem através de uma engenharia financeira muito louca, Muito. que ele mesmo com menos dinheiro, era ele que controlava tudo. A ponto dos caras não conseguirem nem sugerir algum membro de conselho. Nada. Eles não conseguiam indicar um funcionário. Não, inclusive, essa própria estrutura de fundo já foi bem arquitetada justamente porque nos consórcios tu não poderia concorrer a mais de uma. Então, desde esse início, ele já estava pensando nisso. A maneira que ele tinha de abocanhar mais participações. Entendeu? Ele arquitetou muito Ele é um bem gênio, o cara. deal, tá? E qual foi o problema, né? Os caras assinaram. Né? E aí tu imagina, tu tá num consórcio, o cara bota quase nada de dinheiro e ele que opera tudo. Tu não tem influência nenhuma na gestão. E tu botou muito dinheiro. E tu não consegue indicar nenhum gestor. Principalmente os fundos de pensão, né? Principalmente os fundos de pensão. Né? Aí, inclusive, quem quiser se aprofundar mais na história, tem uma matéria na Piauí muito legal, Muito. que é Todos contra Daniel Dantas. A gente coloca na descrição. Essa vale muito a Essa pena. vale ler. muito a Muito, pena. muito, E muito. quem for mais freak, tem um monte de matérias da Isto é Dinheiro de 2001, 2002, 2003, que é o ouro. Inclusive, tem entrevistas com ele. Várias, assim, né? Mas, enfim. E aí, os caras assinaram e depois de um tempo queriam rever. E aí aí nessa matéria ele fala, olha, eu não posso fazer nada se eles assinaram e não leram Sim. as cláusulas. Mas Fala assim, né? ainda tem uns detalhes nessa história, porque quando os fundos de pensão começam a contestar, eles começam a rever os contratos, é quando tem uma mudança no diretor do fundo, que entra um cara ligado ao PT, O Sérgio Rosa. Sérgio Rosa. e daí ele começa a vasculhar e olhar isso, entendeu? E começa a achar injusto o fato dos fundos terem botado um caminho de dinheiro e não ter influência nenhuma na gestão. Mas esse foi o acordo. Sim. Assinado por todas as Exato. partes. Exatamente. Foi lido, obviamente, né? Os caras não iam deixar de ler, então... Exato. Mas se era ou não era, enfim, justo, aí é outro ponto. Aí é O outro. que é A questão é que o combinado não sai caro. Exato. Exato. E os caras assinaram. E nesse sentido, até o argumento do Dantas, que ele dá em algumas entrevistas, de que o negócio estava indo bem, estava dando dinheiro, por que eles querem colocar alguém lá dentro? Sim. Faz sentido, né? Numa das entrevistas da Isto é Dinheiro, ele fala, assim, tipo, que quando os fundos chegaram pra falar com ele, eles falaram, precisa rever o nosso acordo. Eu falei, mas rever por quê? Se tá tudo indo bem. Porque a gente gostaria de ter mais influência. Mas influência pra quê? Se a empresa tá dando muito dinheiro. A Brasil Telecom era a que mais dava dinheiro entre todos. Tava muito bem Sim, administrada. Que hoje, sempre naquele exercício, né? Mas eu me lembro na época, poxa, era uma potência. Era uma entende? potência, era gigante. E É que é difícil curiosamente... comparar, mas era vivo de hoje, É. né? E curiosamente, né? Geralmente, serviço de telefonia, todo mundo reclama. Uhum. E esses dias a gente fez um post sobre a Brasil Telecom e tava todo mundo elogiando. É verdade. Bons tempos, era a melhor operadora que tinha. É verdade, todo mundo elogiou. Todo mundo elogiou. A primeira vez que eu vejo uma telefônica ser... Sim. Eu não tenho uma memória tão boa da Brasil Telecom, É. mas é interessante, É. né? Porque E aí- nos nossos comentários ali vem a verdade. era a melhor, Mas assim, eu até tava pensando sobre isso, porque depois que privatizou, que veio toda banda larga, o negócio evoluiu muito. Imagina, a galera tava esperando 1 ano para receber uma linha telefônica. Mudou de... Apesar de não ser uma mil maravilhas, mas Nunca foi. que é um oligopólio, né? Sim, ainda hoje. Não tem pra onde correr, né? É Vivo, ou Claro, ou TIM. Sim.
né? E aí, Bom, então a raiz do problema, só pra... A raiz é essa. a raiz é essa. Não tem nada... Um dos problemas. Sim, mas o que daria o conflito com os fundos de pensão. É isso. E Interessante. quem começa a briga são os fundos de pensão. Perfeito. Depois dessa briga- transição de diretoria. Isso estamos falando de 99. Já anos 2000. já foi no ano seguinte, 99, 2000. 99, 2000. Que daí eles começam já. Tem uma entrevista dele de 2001, que da História Direita que fala assim: Daniel venceu. Que os fundos de pensão estavam querendo já destituir ele do fundo que ele administrava, junto com os fundos de pensão, né? Um dos fundos lá. Mas e aí os fundos de pensão estavam querendo. Porque mesmo se eles conseguiram destituir, mas o controle ainda permaneceu com o Dantas porque ele tinha os outros dois fundos, né? Um com a Telecom Itália e outro com o Citibank. E essa matéria do que ele venceu foi porque o Citibank, né, os fundos de pensão começaram a tentar convencer o Citibank a abandonar o Dantas, e o Citibank falou, não, tô muito feliz com o Daniel Dantas, Opportunity, estamos ganhando muito dinheiro, e fez uma declaração pública. Falou, não, nós não vamos deixar isso. Ah, legal. E aí, então, né, ele... Até então tava tudo certo com o Citibank. Exato. Sim. Aí daí que tá, tipo, aí foi saindo um a um, né? Foi se desgastando muito. Aí primeiro dá o problema com os fundos, depois dá o 2013. problema... Telecom Itália. Depois, daí Telecom Itália, porque já no início eles já estavam também querendo falar assim, eu não acho justo vocês ter o controle, sendo que a gente que é o sócio técnico, vamos dizer, né? A gente que tem uma telecom. E aí tem até aquela frase que eu mandei lá no grupo, né? Que o CEO da Telecom Itália tenta convencer o Daniel Dantas, fala, não, tu tá muito estressado, cara, tu tinha que ter uma qualidade de vida maior, tu tinha que vender o controle pra gente. E o Daniel Dantas falou, se eu quisesse qualidade de vida, eu não tinha saído da Bahia. Tava debaixo de um coqueiro até hoje, ó. Ou seja, os caras... Tava todo mundo querendo o controle. Sim. Porque era um filhazão, né? Esse era o ponto. Então, assim, o fundo de pensão ali tem uma certa vitória. Aí começa a rusga com a Telecom Itália, né? E aqui, a questão com a Telecom Itália foram duas coisas, tá? A primeira foi em 2000 já, que surgiu a Telefônica teve que vender a CRT. Lembra da CRT? A nossa companhia rio-grandense. Orelhões? Isso aí. Pela legislação lá, a Telefônica teve que vender e o Dantas foi obrigado, vamos dizer assim, obrigado a comprar. Por questões das regiões, sobrepostas, não sei o que. E os caras estavam pedindo um valor e o Dantas não concordava com esse valor. E o presidente da Telecom Itália, num momento lá que o Dantas estava viajando, simplesmente fechou a compra da CRT por 850 milhões. Sendo que o Dantas, ele tinha feito o valor. Ele falou, isso aqui a gente não pode pagar mais do que 730 milhões. No final do dia, fechou em 800, tá? Mas qual foi o ponto? O Daniel Dantas falou, cara, certamente houve superfaturamento e alguém saiu beneficiado. Porque o troço não valia 800 milhões, valia 600, 700. Então ele falou, daí ele meio que... Eu acho que o presidente da Telecom Não fala Itália... certamente, supostamente é melhor. Eu acho que esses dois carinhas aí ganharam um bom dinheiro. Ele fala numa entrevista Isso é Dinheiro. Mas aí começou já a confusão com a Telecom Itália. A outra confusão... Daí já imagina, o clima já tá uma merda, né? Sim, tu tá acusando teu sócio de... Por que tu tá querendo pagar 850? É que enquanto tá todo mundo concordando, tá tudo certo ter o controle. Mas quando a gente começa a discordar... Aí o clima já tá ruim, né? Nesse meio tempo aí também teve
um outro presidente da Telecom Itália que assumiu, que não gostava do Dantas, aí deu uma confusão. Mas daí, depois de um tempo, esse eu achei curioso, tá? Muda, esse cara sai, começou a dar problema, esse cara sai porque a Pirelli compra a Telecom Itália. Pirelli de pneus. Isso é muito louco, né? E aí o Dantas, daí, tem uma relação um pouquinho melhor, tá? Com a Pirelli. Mas aí, qual foi a outra rusga? Foi por causa da telefonia móvel, tá? A Telecom Itália queria antecipar os investimentos previstos lá pela Anatel para conseguir atuar em telefonia móvel. Então a Telecom Itália queria antecipar e o Dantas falou, não vamos antecipar nada. Ou seja, aumentar o CAPEX, né? Porque daí eles conseguiriam... Dilui. Não, se antecipasse esses investimentos, eles conseguiriam atuar em telefonia móvel. Sim. E o Dantas não concordou e ele mandava. Aí, nesse meio tempo, a Telecom Itália queria muito a telefonia móvel, aí ela sai momentaneamente do bloco de controle ali da Brasil Telecom para criar a TIM. Telecom Itália Mobile. Por isso que é TIM. Entendeu? E aí, eles não poderiam ter, a Telecom Itália não poderia ter a TIM e mais ter telefonia móvel na Brasil Telecom. Sim. Sim, justamente por esse problema do É. consórcio, né? Porque senão tu ia sobrepor uma outra. Sim. E aí, daí deu uma confusão enorme, entendeu? Aí eles saíram, tentaram voltar e tal, e não. Então aí já tá uma briga com a com a Telecom Itália e com os fundos de pensão. E o City ainda segue no jogo. Até que em 2005 acontece a briga com o City também. E esse tempo todo os fundos de pensões fazendo muita pressão, né? Então proibiram qualquer empresa que eles eram sócios de fazer negócio com Opportunity. Aí depois proibiram de fazer negócio com um Citibank, que estava do lado do Opportunity. Então tava Pressão. cercando, né, ele. E pressionando também, né? É. Cara, acho que essa era uma época que... Eu me lembro vagamente, tá? Mas ele tava toda hora no Jornal Nacional, Não, então. na Veja. Parecido com o que aconteceu com o Nagy também, né? É uma guerra de narrativas. O tempo todo. Total. Inclusive ele também fazia isso, depois aparece numas reportagens do Globo que era comum, né, tu sentar com jornalistas ou então dar entrevistas tentando direcionar as manchetes, sabe? Sim, a narrativa, né? É. É porque era realmente um jogo muito... Porque o que acontece? O produto tava na casa do brasileiro, né? É. Então não é um negócio B2B, por exemplo. Não, é importante que a opinião pública compre a ideia do cara, né? Então Exato. também tem essa questão muito importante nessa história toda. Pintar o cara como inimigo ou como... Exato. Inclusive, aí chega um determinado momento que a Brasil Telecom, depois de muita negociação... Brasil Telecom não, a Telecom Itália compra a participação do Dantas na Brasil Telecom. E quem costurou esse deal foi o Nagy Narras. Olha aí. Que ele era amigo pessoal do presidente da Telecom Itália há mais de 20 anos. E aí ele começou através novamente do Mário Henrique Simonsen, né, começou a falar com o Daniel. E o Daniel era irredutível, né? Não queria vender. Até que depois de muita conversa, o Narras conseguiu convencer ele a vender a participação dele. Isso foi em 2005. 2005. E vendeu por mais de 1 bi. 1,2. 1,2 bi. Tem o número aqui. Mas essa aí foi... Reais. Então, assim, numa das entrevistas, fala que o Daniel Dantas foi um dia lá no escritório do Nagy. E aí o Nagy chegou pra ele e falou, o Daniel Dantas tava olhando uma foto, assim, né? Daí o Nagy falou assim, sabe essa foto aí? Nesse dia eu perdi 1 bi de dólares. Já perdeu 1 bi de dólares assim, alguma vez? Que era a foto dele com os irmãos Hunt, né? No corner da prata. Corner.
Isso é. né? Mas essa era a ligação, porque o Nagy também era muito próximo do Mário Henrique Simonsen. Inclusive, para quem não sabe, ah, o Mário Henrique Simonsen atuou como testemunha, como defesa do caso Nagy Narras. E ele deu um depoimento de 8 horas explicando por que o que o Narras fez não foi crime. O caso da quebra da Bolsa do Rio. Ele deu um depoimento aonde, Greco? Desculpa. É como se fosse uma CPI? uma CPI, uma coisa do tipo. Uhum. Então ele conseguiu. Olha quem eram as defesas do Nagy Narras: Mário Henrique Simonsen e Delfim Neto. Né? E aí tem até uma passagem curiosa que o Mário Henrique Simonsen fala pro Nagy assim: olha, Nagy, seja grato, porque eu nunca na minha vida fiquei 8 horas seguidas sem fumar. Que loucura. E ali também que ele fala: não, o Daniel é meu aluno número 1, número 2, número 3. Não tem ninguém mais inteligente que ele. Entendeu? Então tá tudo interligado, né? Muito. Mário Henrique Simonsen, Narras. É que o Conversas do Curioso, quando a gente fala do Brasil, ele é a história do Brasil, né? É. Às vezes eu fico pensando, puxa, olha como as figuras sempre... Pô, do nada surgiu um Nagy Narras aqui, entendeu? É. Não, e aí que tá, acaba sendo, de certa forma, um contraponto. Não que a gente esteja defendendo, nem nada. Mas quando tu olha assim, pô, a mídia adora bater nesses caras, né? É E fácil, tu né? olhava, tá, beleza, nossa justiça não é a melhor do mundo e tal. Mas em termos do que aconteceu mesmo, de fato, foi que todos os processos, a condenação do Narras, por exemplo, ele foi inocentado em todos, seja da quebra da bolsa, seja da prata, Satyagraha. Mesma coisa com Dantas, Sim. né? Chegou a ser preso, mas foi tudo, foi absolvido em tudo. A última instância é a justiça, né? Então, se o cara foi... Mas mesmo assim, as figuras, né? Que talvez sejam as duas figuras que foram mais massacradas, né? No mercado financeiro, pelo menos. Elas ficaram para a história como dois vilões, né? No caso, o Nagy é muito engraçado, porque era um mercado totalmente sem regulamentação, e no fim o Estado, o cara usou disso para ganhar dinheiro, né? Sim. Usou dessa falha, vamos dizer assim, que era uma coisa que muitos faziam na época, e depois que deu uma merda, o Estado vai lá e culpa o cara. É que o jogo era assim, fez cara. outra Se o jogo coisa. tem certas regras e tá todo mundo jogando, ou naquele momento não tinha regra. Porra. Dita as regras, esse é teu papel, Exato. faz isso direito. É, E mas- tem uma questão aí também de narrativa, né? Do controle da narrativa, a gente já falou isso acho que outras vezes. Chegou um determinado momento que o Daniel Dantas, ele dava entrevistas, tem várias entrevistas dele pra Folha, pra Isto é Dinheiro, pra Piauí. E chegou um momento que ele parou, ele largou, entendeu? Para mais cortes como esse, se inscreva no canal oficial do Curioso Mercado. A gente se vê lá.